pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, mamães? Como é que foram a semana de vocês? Tudo certo? Acompanharam ali o que a gente postou, um pouquinho Estamos no do finalzinho nosso do dia a mês, dia, né? finzinho de mês de outubro. Gente, mês de outubro demoradinho pra passar, né? Demorou, né? Meu Deus, tá demorando, porque a gente tá indo em outubro ainda. Sabe que eu vi Que loucura. um meme esses dias ali, né? Não é mais tweet, né? Sim. Enfim, um memezinho. Que outubro, novembro, dezembro, é tipo sexta, sábado, domingo, né? E aí, sexta é aquele dia que a gente quer resolver tudo. É tipo Isso, outubro. tá Aí tudo rolando acontece em outubro. Exatamente. Estamos nessa. Ô, gente, e o tema do podcast de hoje, nosso papo de mãe, é sobre pais e mães atípicos. Então, é um assunto hoje que vocês pedem bastante pra gente, né, Débora? A gente recebe bastante nas caixinhas de perguntas lá, vocês falam bastante sobre esse assunto, que é um assunto super legal pra gente estar debatendo aqui no programa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. Afinal de contas, né, a vida aí da maternidade, paternidade é sempre um desafio, né? Mas para pais e mães atípicas, né, é ainda um desafio ainda maior, com muitas pequenas vitórias, grandes vitórias, né? E a gente vai falar um pouquinho disso com um casal muito especial aqui, mas daqui a pouquinho. Antes, a gente precisa falar dos nossos apoiadores aqui do programa, que vocês já estão ligadinhos, né, que estão aqui sempre com a gente. Eu quero aproveitar, Grazi, e ver se essa turma aí já tá fluente em inglês. Vocês estão fluentes em inglês? A gente botou até a Bárbara falando aqui em inglês para vocês, sem closed caption. Sem legenda, que pra vocês estão bom, né? A gente precisa saber disso aí, gente, porque a FISC tá aqui com a gente faz um tempo e a gente precisa saber se tá todo mundo matriculado, né? Se porque não tá fluente, ainda dá tempo, né, Dá tempo, Grazi, porque assim, né, final do ano é hora de resolver tudo. Então, assim, já começa o ano que vem já com a matrícula pronta. Meta para 2025, sair fluente em inglês. Já se matricula lá, as matrículas estão abertas para os filhos e para as mamães e papais que estão acompanhando também. Já aproveita a matrícula toda a família, que é para dar aquele apoio em casa, né? Já conversar com os filhos, trocar ideia ali. Tem um método, né, mais lúdico para os pequenininhos, a partir dos 4 anos já dá para se matricular. Nossa. E os grandões aí, não pense que passou a oportunidade, né? Quando a oportunidade bater a porta, você tem que já estar aqui na ponta da língua. Então, aproveite e se matricular lá. E aí, Grazi, tem também lá no nosso feed, tem sorteio rolando da sorteio. Já tá no finalzinho já, né? Vocês já estão acompanhando aí o mês todo, que já tá rolando o sorteio do cinema, né? Gente, cinema. A FISC vai levar vocês no cinema. Com baldinho de pipoca e tudo, não né? acredito que vocês não participaram ainda. Corre lá, tem lá as regrinhas certinhas, né, do sorteio para vocês participar, que vai estar muito legal. E a gente, né, estamos aqui, eu, Débora, brilhantes novamente. Eu já garanti, olha aqui, eu já garanti minhas 2 menininhas de quimera. Gente, coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Antes eu só tava com a Aurora, e eles fazem a montagem na hora, né? Na hora, eu cheguei lá e falei, eu queria 2 menininhas. Tem tem prontos lá, já na loja, direto. E aí eu falei, não, mas eu queria 2 menininhas, eu queria assim, com um brilhinho, já descrevi tudo que eu queria. E eles montaram lá na hora, ai, coisa linda, né? É Quimera Semijoias, né, tá aqui com a gente, nossa parceira. E eles têm a loja física aqui em Criciúma, mas também tem aquela oportunidade para quem quer ser revendedora Quimera, quem quer fazer uma rendinha extra, quem quer começar a empreender, né, nesse lado da maternidade. A gente sempre fala nisso, né, que tem mais tempo com os filhos e ainda pode ter uma oportunidade de fazer essa renda extra do 0 até uns 3 mil reais, elas conseguem fazer esse lucro render, então é muito legal. Estamos já no final do mês também, tem promoções lá rolando lá no Instagram da Quimera Semijoias, então fiquem atentas, a gente vai deixar sempre aqui na descrição, tem o QR Code também passando aqui, então fiquem atentas e vamos chamar elas no WhatsApp. Para você ficar brilhante, né? E ainda uma graninha extra ali. Perfeito. Já se preparar. A gente tá falando já em meta, outubro já, finzinho de ano, né? Finzinho de ano, já tá acabando, estamos quase novembro já. Quase em novembro, a gente já tem decoração de Natal por aí. Não tô pronta. Então já fica já preparada para 2025. Beleza. E aí, vamos lá? Hoje a gente tá com um assunto muito legal. Muito legal. Tem muita história legal desse casal aqui. A gente recebe aqui no estúdio o Richard e a Vitória. Bem-vindos. Obrigada, gente. É uma bênção estar aqui com vocês. A gente queria trazer, né, esse casal lindo aqui. Faz já tempo, faz né, tempo. Na agenda. Mas a gente não deu certo, ali a não agenda fechou, de né? todos os pais e mães aqui, né? Sim. A gente brincou com o Richard que ele é o primeiro pai, né, fora o nosso programa especial que a gente teve de Dia dos Pais, é o primeiro pai que vem aqui com a gente. Ah, que com a Grazi. pressão. Ficou agora, né? Mulherada aí, Pressão, um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre a nossa realidade, né? Um pouco sobre os nossos desafios, as nossas vitórias e como é
é bom a gente poder compartilhar da paternidade, da maternidade atípica, assim, os desafios que a gente tem. Acho que a gente também é encorajado por outras famílias que a gente escuta e a gente acredita que a gente também, de alguma forma, pode ajudar quem tá escutando, quem tá ouvindo. O Richard é empresário, a Vitória agora tá mais full time ali, né? Com a filhota também. Sim. Papais da Elo, que tem 9 anos, né? 8. 8? Quase Oito. 9. Quase 9. Calma, 8 ainda. Aí passa muito rápido, meu Deus. Já tá fazendo Vamos rápido, com vamos Não atropela. E a Elo tem transtorno do espectro autista. Isso, né? hoje a Elo, ela tá dentro do... Falando em nível de suporte, né? Que hoje é assim essa classificação. Ela tá dentro de um nível de suporte 2, né? Hoje nós temos 1, 2 e o 3 dentro do espectro. Então, a Elo estaria, assim, dentro do 2 hoje. A gente vai conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Porque o Richard e a Vitória têm um trabalho lindo, não só em casa, não só com a Elo, mas atendendo, acolhendo outros casais, né? E a gente já vai chegar lá para falar um pouquinho disso, que é o Ministério Pais e Mães Mais Que Especiais, que é lindo demais meu também. Deus abençoe. Mas a gente quer conhecer um pouquinho da história, de vocês, né? No comecinho. São 3 mulheres e 1 homem, né? Mas a gente vai deixar tu falar um pouquinho. Será que eu vou falar alguma coisa vai hoje? falar. Uma aguinha. Vai falar com a aguinha. Quando você falar, levanta a mão. Que a gente Vou deixar tu dá um começar. socãozinho aqui que eu paro. Vou deixar tu começar, então. Se tu errar alguma Dá coisa, uma eu te interrompo. cutucadinha, assim. Gente, na verdade, como o Richard falou, assim, né? Essa troca é muito importante, né? E a gente sabe do alcance que tem hoje o digital, né? A gente, graças a Deus, o Senhor tem nos proporcionado mesas junto com as famílias atípicas, onde a gente tem escutado, onde a gente tem conversado. E isso tem feito um bem danado. Eu costumo dizer que quando uma mãe atípica senta na mesa e chora, ela é curada, né? Mas quando ela sorri, ela cura outras pessoas, porque tu vê alguém, sabe, sorrindo na dor, sorrindo muitas vezes, né, nos desafios, tu fala, nossa, é possível mesmo. Existe uma graça por trás disso. Então, a gente aprende muito nessa mesa. E Vamos pro começo. nós somos muito agraciados em ter a Elo, né? E a Elo chegou na nossa vida e transformou tudo, né? Tudo em nós, assim. Nós somos pais com 24 anos, cedinho até. Vocês sempre quiseram ser pais? Tinha esse sonho, assim, da paternidade, da maternidade? São Como é casados que há foi? quanto tempo? A gente é casado há 10 anos, mas a gente tá junto há 18 anos já. Então Uau. a gente é aquele namoro da adolescência adolescência, que que deu certo. se tornou um Começaram a namorar relacionamento. criança, né? Tipo, Que ela tinha 14, eu tinha 15. Então, assim, realmente, Bem no início. desde o começo, assim, juntos, assim, e parceiros um do outro, assim, de vida. A gente é natural de Torres, então vim pra cá pra estudar e trabalhar. Ela ficou lá, depois acabou que ela veio pra cá também. Aí vocês têm nesse mais meio vida tempo juntos do que... do que Exatamente, exatamente, Uau. mais anos juntos do que separados. Se considerar que ainda tem infância ainda nisso, Ah, então sim. mesmo, né, a vida adulta toda juntos. E aconteceu que no meio desse caminho a gente conheceu Jesus, né? Era um relacionamento ali, morava junto. Nesse meio desse caminho a gente conheceu Jesus e aí foi ajustando alguns princípios na nossa vida, né? Não que a gente não sonhasse ser pai, ser mãe, mas era, sabe aquela coisa que fica tipo em segundo, terceiro Sim. plano? Ah, vamos fazer a faculdade, vamos de repente adquirir alguma coisa, quando tiver tudo certo, depois a gente pensa em ter filho, aquela coisa que acho que a maioria das pessoas pensa assim. E aí acabou que depois que a gente se converteu, a gente foi entendendo outros propósitos, né? Que o sucesso em si não está necessariamente no negócio bem sucedido, mas uma família, né, bem sucedida. Então, aí a gente foi mudando o princípio. A gente ficou 1 ano casados. Eu lembro que a gente teve uma conversa. A gente falou assim: acho que tá na hora, amor. Vamos orar, vamos concordar aqui nesse propósito, nesse sonho que a gente tem, né? Daí lembro que a gente fez uma oração, concordando. E no outro mês a gente descobriu que ela estava grávida já. Foi bem Assim, rapidinho. foi algo Eu só muito tava rápido, esperando assim. vocês entregarem. Exato. Foi Nossa, assim. E aí, eu lembro que eu falei uma coisa pra ela, digo, Vi, acho que tá na hora, porque pensa que legal, quando ela tiver 15 anos, na festa de 15 anos, nós vamos ter 40, nós vamos ser uns pais novos, nós vamos curtir com ela. Então eu já tava, lembro que foi pensando muito assim, da gente poder curtir bastante ela, assim, sabe? Claro que hoje também, 50, 60 anos ainda é novo, mas eu lembro que na época a gente pensou nisso, assim, e daí a gente com 25 ela nasceu. Então foi uma realização muito grande, assim, porque daí mudou o princípio, mudou a forma de enxergar o mundo, a vida, né? Então, aí a gente, depois que a gente realmente é pai, que a gente vê que falta muita coisa na nossa vida, né? Quando a gente tá individual, por mais que o casal, um complemente o outro, um seja parceiro do outro, acho que o filho, ele vem pra dar aquilo que falta na família mesmo e pra nos ensinar muita coisa também. Sim.
Sim. Nem tem a ver com o tema, mas a gente já perguntou para os pais que passaram aqui, né? Quando você sentiu pai? Porque a mãe, quando começa a chutar, a gente, né, já tá na barriga e já vai. Isso. Mas os pais, a gente já ouviu Alguns respostas relatos, bem é. diferentes, assim. Assim, eu falo que quando eu peguei a Heloísa no colo a primeira vez, na maternidade mesmo, aquele chorinho foi que realmente caiu a ficha, né? Eu nunca fui muito crianceiro. Eu queria ser pai nessa fase, mas nunca fui aquele cara que tá sempre com Sim. criança. Porque tem gente que é assim. Sim. Era uma característica, não era? Mas depois que a Elo nasceu, virou uma chave, assim. Depois que eu peguei ela no colo, virou uma chave total, assim, de cuidado, de zelo. Tanto que dava banho no começo, não tive medo de dar banho, não tive medo de dar dedeira, de fazer dormir. Nunca tive isso. Mas foi depois que eu peguei ela no colo, a primeira vez assim, que eu vi o chorinho na maternidade, virou a chave. Pra mim foi assim. O meu marido também fala isso, que foi na hora que pegou ali o Oliver, que daí ele... Nossa, daí sentiu o pai de verdade. Assim. Sim, Ele também nunca foi, assim, uma pessoa crianceiro, como gestor. Assim. Sim. Sempre tinha medo de pegar no colo. E ele também virou essa chavinha, assim. Não, e depois a gente vira crianceirão, assim. loucura, Todas as crianças. Muda mesmo. Isso. A gente começa até a ser até solidário com outros pais, outras Nossa, mães. demais. Nossa. Quer ajudar, quer... Demais. Foi, o Exatamente. Richard foi transformado, sim, pela paternidade, de verdade. Que legal. Foi uma chave, assim, na vida dele que virou, assim. E esse processo, assim, de descobrir o autismo da Elo, como é que foi, assim? Foi no início, né, de ela E pequenininha? vocês perceberam? Vocês perceberam? Sim. Como é que foi Na isso? verdade, assim, nós tivemos a Elo, né, e a mãe do Richard engravidou junto comigo. Então, a gente teve a diferença da Elo pra tia dela, são de 5 5 meses e meio, não chega a 6 meses. Então, assim, a gente tinha aquela bebezinha na família já, né? E a Elo veio. Então, só que a Elo, ela, até um aninho, ela não apresentava nenhuma característica, né? Então, assim, e o autismo também não era algo presente na nossa vida. Nós não tínhamos contato com pessoas autistas, então, assim, não tínhamos informações sobre isso. Então, né, mesmo que talvez tivesse algum sinal, a gente não perceberia, né? Algum sinal, né, pequeno, assim, não de tão... E daí, com 2 aninhos, assim, com 1 aninho e meio, quando a gente viu que... Ela tinha alguns comportamentos Ela diferentes. começou a apresentar realmente. alguns comportamentos, como ignorar o nosso chamado, né? A Elo não apresentava ainda muitas estereotipias, muita rigidez, assim. Falar de desenvolvimento estereotipia é foi aqueles, normal, aqueles assim. movimentos Foi normal. repetitivos de estímulo, Ah, sabe? sim. Com a mão, Isso. ou de se balançar. E normalmente essas estereotipias vêm de algum transtorno do processamento sensorial, que é uma característica muito, muito, na grande maioria das crianças, das pessoas autistas, né? Então, assim, a gente até 1 ano e meio, a gente começou a perceber que existia algumas coisas que não estavam evoluindo mais na Elo. Então, assim, a falta da fala do papai, da mamãe, do contato, né? Contato visual contato também, né? Não Mas chamar quando chamava pelo nome dela, ela não chamava, como se estivesse falando Tinha com que outra chamar pessoa. muitas vezes. E muitas vezes também, mesmo chamando, não adiantava, isso. assim. E aí ela começou também a brincar de enfileirar coisinha. Tinha Ela lata girava do lata muito, do né? leite, queria Ela ficava sempre girar, a girando roda, ela muito. queria ficar olhando muito de perto. Então foi onde a gente começou a perceber algumas coisas diferentes. Só como ela não ia pra escola, então foi uma coisa que também demorou um pouco mais, porque não tinha esse convívio social. A gente morando numa outra cidade, sem as outras crianças perto, né? Muito convívio, Sem né? muito convívio, era mais meio que o nosso lar mesmo, a nossa casa, as igrejas, alguns ambientes, Tem mas... coisa que vocês... Ah, não, pode ser normal, pode ser que seja assim. Isso. E aí a minha irmã foi falar com 3 anos de idade também. Foi, Então, o médico que a gente levava também na época, o pediatra falou, não, isso é daqui a pouco ela Sim, vai a falar, é só a questão da comparação fala. ali. Então, acabou que a gente foi segurando, até que depois que a gente matriculou E- na escola. E também, assim, eu acho que também, às vezes, a negação, né? Não claro. é. Não deve ser. Mas deve nesse ser outra momento já passava pela cabeça de vocês. coisa. Ali com Pode 1 ser ano que e seja, meio, mas acho que sim. não. Porque alguns familiares começaram, Vitória, quem sabe a gente leva na neuro, quem sabe a gente leva num fono. E aí eu comecei, não, gente, não tem necessidade. Porque é muito Sim. pequenininho É muito ainda, pequenininho. né? É que geralmente os próprios médicos não fecham o diagnóstico tão cedo, né? Mas pelo fato da gente não ter um contato com alguém na família, também deixou a gente um pouco... E o próprio médico dela também, o pediatra também, a gente foi Isso. levando. Uhum. E É aí, que eu percebo, assim, que como é uma criança que tá em desenvolvimento, a gente não, vamos Sim. esperar mais um pouquinho, quem sabe ela Isso. muda, né? Claro. Sempre Claro. tem esse pensamento, né? A não ser que, sim, os sinais sejam muito já Muito presentes, claros, né? né? Daí, claro.
Mas, ou também já tem conhecimento de causa, aí tu fala, não, vamos intervir, que é importante a intervenção, sim. né, precoce, assim. E hoje a gente já tem um olhar um pouco mais apurado para certeza. perceber, né? Hoje assim. vocês percebem em outras crianças, por tudo que vocês Sim. passaram? Sim, né? sim. A gente consegue perceber algumas características que pode não ser, mas pode ser também. Às vezes até para dar um toque pros pais, Claro, né? mas o olhar fica muito apurado. É. Muito apurado, assim. A gente natural. fala, às vezes a gente tá assim na rua e aí tem um pai lá brincando com um filho, a gente fala, ai, amor, eu acho que ele é um pai atípico, né? Que vontade de chamar pra conversar. Conversa, né? pai, não vai. Hoje eu ainda vi uma família, eu falei, ai, meu Deus do céu, no hospital ainda, eu tava indo, eu vi, assim, um pai, e a minha vontade de falar, sabe, eu vi um casal, eu falei, como é que vocês estão, né? Gente, como vocês estão? Vocês têm rede de apoio? Vocês já foram em alguma reunião de pais atípicos? Porque a gente sabe essa necessidade, né? E esse encorajamento que eles precisam também, né? Nossa, isso existe, né? E eles fazerem esse tipo de programação juntos, né? O casal. Esse assim. contato com outros pais atípicos é importante. É muito importante, né? Aí só pra gente concluir como foi a descoberta mesmo, né? A gente foi pra escola, daí a Elo foi com 2 aninhos, ela foi pra escola. E aí lá ficou uns 3 meses, aí a Isso própria... aqui em Criciúma, já? sim. Aí a própria escola nos chamou, né? Psicóloga, a diretora da escola, pai, mãe, a gente notou que ela tem um comportamento diferente, ela não brinca muito com os coleguinhas, ela fica mais no dela, não é muito funcional a brincadeira. Eu acho que vocês deveriam procurar um profissional, ir atrás de um neuro. Eles não, né, também foram bem especiais, assim, eles não pegaram e já jogaram na nossa, assim, não, ó, Não pode tiveram ser, né, diagnóstico, procurem. Cara, eles sim. não poderiam, mas Não sabiam foram que rudes, era, né? mas não fizeram. Então, aí a gente foi onde a gente foi, realmente foi buscar, assim, né? E aí não vamos ser realistas, né? Como a gente falou aqui antes, é papo verdadeiro. Primeiro momento é um choque, né? Eu saí da escola em desespero, assim. Quando o choque, tu disse, quando tu ouviu isso da escola Da já. própria já escola, foi né? Como Na uma ver- confirmação, né? Foi. Porque Na daí verdade, ligou mais um assim, alerta, quando eu né? tava no intervalo da escolinha, eu ficava passando de carro pela frente, né? Assim, no horário que eu sabia que eles estavam no pátio da escola, né? Uhum. Eu sempre via ela assim, acocoradinha num cantinho, sabe? A minha vontade de, ai, meu Deus, eu vou carregar minha filha pra casa. Mas eu sabia eu entendia que tinha um carinho, um olhar da escola pra ela. Então, isso me deixava em paz, assim. Mas eu já tava percebendo, né? Então, quando a escola mandou mensagem pra mim, eu falei, acho que tá na hora de encarar isso, né? E abraçar. Deixar a negação de lado. Exatamente, deixar a Isso. negação de lado, abraçar e lutar pelo melhor desenvolvimento dela. Aí é minha responsabilidade, Eu acho né? que é- a que minha é missão. É legal nós dois estarmos aqui, porque a mulher e o homem lidam diferente, né? Com a Sim. notícia, eu acredito, assim. Claro que cada ser humano lida Sim. diferente, óbvio, né? Mas, assim, a reação da Vi foi uma reação, assim, de tipo, não Aquela super proteção. não né? aceitou de Aham. primeiro momento, assim, Uhum. não, vou orar, não pode ser, não vai ser. E eu já, tipo assim, tá, doutor, beleza. Prático, O que eu vamos preciso, o resolver. que nós precisamos fazer? O que nós temos que fazer agora? É terapia? Tem remédio? Não tem? O que foi? Então, assim, e foi bom porque, no fundo, depois que a gente entende e aceita, a gente consegue fazer o que eles realmente precisam, né? Com certeza. Porque se a gente ficar negando, a gente tá atrasando um processo na vida deles, né? E como é um espectro, a pessoa autista, ela transita nele. Ela pode Pode regredir transar, né? e ela pode avançar. Sim. Vai depender daquilo que é feito realmente, né? Intervenção, Da né? intervenção Se ela que é tipo. para um acompanhamento hoje, por exemplo, ela pode regredir. Pode. Tem chances dessa regressão, assim, né? Porque o autismo, ele é muito da repetição, né? Então, todo aprendizado dele é muito válido a repetição, a perseverança, né? Então, assim, às vezes a gente trabalha uma coisa um conceito com a Elo meses, até que ela pegue. É isso, eu tô falando da Heloísa, né? Então, assim, essa persistência faz toda a diferença. Então, às vezes, se eu paro no meio do caminho com ela, algo que eu tô ensinando, às vezes ela já perde essa habilidade, né? E outras, tudo depende também do hiperfoco da criança, daquilo que ela gosta. Então, se é algo que eu tô tentando aprender ela para tornar ela uma pessoa mais independente, talvez ela nem vai usar tanto no dia a dia, mas é importante para ela, talvez ela demore um pouco mais para pegar. Então, eu vou precisar de mais persistência com ela. E E às vezes, se eu paro, pode ser que ela também... E Sim, tem né? situações que, como você falou, se são da rotina do dia a dia, vai pegar e como vai estar fazendo todos os dias, de repente não insiste mais naquilo ali. Porque já faz Já parte tá da acostumado rotina, com já isso. depois que aprendeu, vai continuar fazendo
segue, né? Mas tem coisas que é bem necessário continuar. Então, foi mais ou menos assim a parte, tipo, do diagnóstico, assim, né? Como é que a gente E da escola descobriu. até fechar o diagnóstico mesmo? Vocês passaram por muitos profissionais? Como é que foi esse processo, assim? Não, nós marcamos o neuro imediatamente, né? E tivemos dois encontros com ele e ele já fechou o diagnóstico da Elo no segundo Quem encontro. fecha é o neuro. É o mesmo. neuropediatra que vai fazer o diagnóstico. Mas Até aí uma... você já estava se preparando um pouquinho, Já ou do estávamos neuro nos também pre- foi um... Ah, não, daí já Daí foi... já- É, eu Primeiro confesso encontro que com o neuro já deu deu um nó pra- na garganta todas as vezes, né? Deu um nó na garganta. E não eu digo assim, não foi por uma vaidade, não foi por... foi mais por ela, né? Aquela coisa de mãe, né? Que a mãe Como é que vai ser costuma agora? sofrer com, né? Sofrer com antecedência. Então eu falava, meu Deus, como vai ser? Eu não entendo nada, né? Então a visão que eu tinha de autismo também era outra. Graças a Deus, o Senhor me permitiu aprender né, mais e conviver e conhecer outras crianças e outras famílias e entender que o diagnóstico, de fato, ele nunca vai ser o fim de nada, nunca vai ser. Ele é o início de algo novo, né? Eu costumo falar assim que o sofrimento em si, ele não vai te deixar mais sábio, né? Porque senão teríamos muitos sábios esperados por aí, né? Mas tu conseguir entender, né, o porquê daquela dor, tu conseguir parar para ouvir, eu acho que isso sim te ensina muito, né? Então, assim, a gente abraçar a dor não é a gente negar a nossa fé, né? Abraçar a dor é a gente buscar entender, né, o motivo, o propósito. E hoje, a Heloísa, a gente não precisa mais de mais explicações, né? A Heloísa, nós já entendemos, né? Porque é aquela coisa, no primeiro momento a gente sempre se questiona, por quê? Sim. Ah, porque a gente Porque a acaba se gente, tornando né? vítima Sim. de uma situação. Aí a gente começou a mudar a pergunta, é para quê, né? Existe um propósito para tudo, não foi, Em ai vez de meu por Deus. que eu, por que não eu? Não, e assim, para que isso está acontecendo? Deus pode O trabalhar que nisso, Deus né? o que Deus está fazendo? O que ele está proporcionando, né? Como a gente mudou a nossa visão, como ele falou, nossa, mudou totalmente a visão, né? A gente começou a enxergar outras pessoas, a gente começou a enxergar o que ela precisava, né? A verdade, ela pode doer, mas ela liberta. Então, se eu ficasse negando o diagnóstico, eu ia atrapalhar a minha vida, da Vitória e principalmente a da Heloísa. Agora, quando a gente recebeu a verdade e entendeu, não, é isso, então, beleza, então vamos fazer o que precisamos fazer. Mas Então- eu digo assim que nós somos muito abençoados porque nós encontramos uma família, né? Nossa família também nos abraçou, né? Muito. Sim. Nos abraçou, nos entendeu, respeitou o nosso processo. Mas eu digo que como é importante para os pais, sabe? No início do diagnóstico, ter pessoas para contar. E por isso, quanto mais as pessoas saberem aonde podem ir, né? Eu recebo diariamente. Hoje agora de tarde, eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que falou assim: Vitória, o meu casamento está fardado ao fracasso. Né? Uma mãe atípica. E eu não sei nem por onde começar mais. Então, assim, eu agradeço a Deus por cada mensagem que eu recebo, porque que bom que hoje a gente está conseguindo ser, não só nós, tem muitas famílias atípicas que se levantaram, né? Mas esse lugar de assim, ó, eu não estou sozinho, né? Talvez se lá atrás nós tivéssemos alguém, né, alguém com alguma referência para nos apegar e correr, olha, recebi o diagnóstico da Elo, por onde eu começo? Mas Seria na mais época nós fácil, não né? tínhamos pessoas, muito pelo contrário. A nossa convivência dos nossos amigos, nós tínhamos muitos amigos com filhos. Isso é até algo que nos, sabe, também deu aquela coceirinha, ai, amor, vamos ter um bebê também. Sim. Mas não tinha nenhum. Mas Que assim, era num raio assim grande, Não, nenhum não me atípico. lembro de nenhum mesmo. Sim. Então, assim, talvez teria sido um pouco mais fácil o processo, porque contar com pessoas é importante, né? Mas eu creio que hoje, assim, as famílias têm se levantado, sabe? E uma tem levantado a outra, às vezes nem sabe que levantou. E hoje várias famílias também nos impulsionam, várias mães, vários pais hoje são referências para nós e nos ajudam também nesse processo, né? Continuam nos ajudando. E quando essa família veio te procurar agora, né, falando que tá fadada a fracasso e tal, por que tava fadada a fracasso? Foi por conta desse diagnóstico que eles não queriam aceitar? Foi porque um aceitou, outro não? Como é que isso Sim, vê? eu digo assim, ó, quando eu falo numa rede de apoio que os pais atípicos precisam, eu não falo nem numa rede de apoio para ficar, por exemplo, com a tua filha para te poder dar uma volta, né? Que é importante para o casal. Mas é uma rede de apoio emocional, né? Uma palavra, um abraço, gente. O valor que tem um abraço. Quantas mães a gente abraça, sabe? E só num abraço, assim, teve mãe que já caiu de joelho, né? Lá na igreja, assim, porque precisava só daquele abraço. Mas também aquela rede de apoio, assim, das coisas práticas do dia, né?
que tu não tem medo de perguntar. Vitória, eu não tô conseguindo aqui. Eu já tentei várias vezes. Eu acho que eu não vou virar essa chave. Essa rede de apoio, né? Então, assim, nessa questão específica de hoje, eles estão recebendo o diagnóstico do segundo filho também, né? Então, são 2 diagnósticos. Então, eles estão lidando ainda com o primeiro, que ele tem, né? Ele é pequeno. E agora, daí, estão já nesse diagnóstico. Só que eles não conseguiram ainda se organizar, né? Porque o casal... Eu falo, eu e o Richard, a gente... nós precisamos parar para nos organizar muitas vezes nesse processo. Sentar e falar assim, não, amor, olha, agora eu preciso de ti aqui. Tá bom, amor, eu preciso de ti aqui. Então, assim, só que a gente se tornou flexível, né? A gente precisou se tornar flexível pelo bem da nossa filha, né? O que eu preciso que tu mude aqui? O que eu preciso que tu mude lá? A própria questão da Vitória sair do trabalho. Ela era muito bem sucedida, na verdade, na área dela, e ela escolheu abrir mão de um bom salário, de uma boa carreira, para estar com a nossa filha. Não são decisões fáceis. Então, né? exatamente, não é tão simples. Foi uma sentada também que a gente sentou e falou assim, amor, renúncias vêm pela frente, né? E ele olhou pra mim, a gente pensou, claro que a gente pensou, porque o trabalho me dá condições de pagar as terapias, né? E mais terapias. Mas a minha presença na vida dela, né? Porque ela sempre teve babá, sempre teve pessoas que cuidaram dela. 5 anos, mais ou menos, sempre teve alguém que ficou pessoas com ela, maravilhosas, pra Vitória de poder confiança. Mas não era mãe. Né? Mas não era mãe. Então, Exatamente. eu chegava em casa, às vezes, aquela coisa, né? Eu estaria fazendo isso, né? Eu estaria agora ali sentada, eu teria largado tudo o meu olhar de mãe. Sim. Bom pra ela e bom pra ti também, porque daí você sente, não, eu tô acompanhando, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Exatamente. Né? E eu falo assim que é o desejo de muitas mães. Largar tudo e ir pra dentro de casa, né? Só que, claro, a gente se depara com uma grande parcela de mães atípicas que são mães solos, né? São mães que enfrentam, né, o desafio diário de criar um filho atípico, né? Que demanda mais tempo, que demanda mais atenção, que precisa de uma estrutura para te criar bem um filho atípico. Uma estrutura, eu digo mesmo, de emocional, né? Para que tu possa dar o teu melhor, né? Tu reflete na vida do teu filho. Eu conheço mães incríveis, assim, que me ensinam demais. Mães solos, né? Que me ensinam demais. E essas mães, elas se levantam de uma forma... Porque, gente, a capacidade de a gente amar... É além do que nós podemos imaginar, né? Além. Ela nos faz romper barreiras que nós nunca imaginávamos, né? Através dessa capacidade. Então, assim... Eu sentei com o Richard e a gente conversou. E o Richard, amor, então tá. Vamos enfrentar, tô preparado. Abrir mão de uma coisa aqui, outra ali, mas pelo que a gente ganhou... Quando a gente tomou a decisão, a gente já sabia que a gente ia ganhar muito mais do que perder. Sim. Né? E o que a gente vê na evolução da Elô nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio, e isso que ainda ela teve uma cirurgia na coluna nesse meio tempo que não rolou, mas nesse tempo que ela voltou para casa, assim, a gente vê nitidamente a evolução da Elô. Sim. Em vários Eu aspectos. vi quando fez a cirurgia, eu te acompanho nas redes sociais e eu pensei, assim, porque a gente, né, como mãe, a gente fica gripada, a gente fica, meu Deus, não posso ficar doente, Pela porque minha filha. eu me coloquei no teu lugar e fiquei, nossa, ela deve estar com o coração, assim, lá no hospital, arrasado. Aí entra a importância também da rede de apoio em momentos como esse, a importância da parceria do casal, né, principalmente, né, falando agora para homens que de repente a mulher vai pegar e vai mandar um corte daqui a pouco mas assim, o homem ele é muito importante nessa fase, sabe, de cuidar da casa, de dar essa liberdade para a mulher poder também ter esse tempo dela de cuidar, de sair junto. Eu sempre fui muito prático com a Elô, mas eu conheço pais que o filho com 4, 5 anos nunca tinha saído sozinho com o menino, que foi a primeira vez quando eu convidei para sair, eu e a minha filha e ele o filho. Então a mãe nunca teve um tempo de fazer uma unha sozinha, de, sei lá, de ir no salão, de fazer uma compra, enfim. Então, tu poder ser esse suporte prático, porque a gente também a gente tem que se falar da parte prática, também do dia a dia da vida, e da parte emocional também, né? Pô, entender como é que tu tá? Como é que tá a tua semana? É difícil, não tá? Faz toda a diferença, né? Conversa um pouquinho, porque a gente entende que é uma rotina por vezes pesada, né? É uma rotina um pouco mais... às vezes tu tem, como eu falou, repetição. Hoje a Elô tá numa fase que ela entende muito, ela se comunica, ela não tem um diálogo como a gente tá tendo, mas ela se comunica, consegue pedir o que ela quer, só que ela tá muito chorona. Sempre que é o não é um choro.
E, pô, às vezes cansa Tem que ser muito ela, cansa a resiliente daí, gente. Então, amor, como é que tá? Tá não, deixa que eu fico um pouco. Não, Precisa agora dar deixa uma que vai. voltinha. Ou Isso, tipo, é. sabe? Respirada, E um né? entender o outro, sabe? Tipo, não, amor, tá, vai dormir que eu sei que amanhã tu trabalha Aham. cedo. Daí eu durmo até mais tarde com a Elô. Tipo, essa parceria dos Sim. dois ajuda muito. É muito importante. Então, às vezes, o que o casal enfrenta é um tá negando e o outro já aceitou. Daí é mais difícil. Ou um quer fazer muita coisa, tipo assim, um quer continuar tendo a mesma vida que tinha antes. Não tem como. Tem que ter essa E não estamos nem parceria. falando de ter um filho atípico, estamos falando de ter um filho. Sim. A realidade é outra. Quando a gente tá solteiro é de uma forma, quando a gente casa é outra, quando a gente tem um filho é outra também. Então não dá pra ter a vida que eu tinha de solteiro quando eu tô casado com filho. Então precisa ter entender essa realidade que agora mudou. Então às vezes a gente lida com bastante coisas nesse sentido, assim, né? E o fato de não estar sozinho faz toda a diferença. Sempre que eu falo com os pais, assim, eu tenho oportunidade, eu sempre falo assim, gente, não te isola. Não entra numa redoma e vive só no teu mundinho, porque é uma tendência nossa como família. Demais, com Querer certeza. se proteger porque as pessoas não vão entender, porque o meu filho pode ter uma crise, porque eu não vou no shopping, eu não vou no parque, eu não vou no circo, eu não vou no restaurante, ou eu não vou na casa dos Às amigos, vezes a sabe? gente faz isso sendo pais típicos de, a criança tá na fase da birra, não vou sair. Isso, Só- exatamente. Quantas vezes eu já pensei isso? E acaba que a gente se isola e a gente perde a oportunidade de encontrar pessoas maravilhosas que vão receber a nossa família, que vão nos ajudar, que vão cuidar da gente, que vão nos amar, sabe? E a gente, por não se fechar, conheceu muitas pessoas que, assim, olham pra Elô com um olhar de amor, assim, incrível. Incrível, sabe? Nós sempre encorajamos, assim, né, os pais a pegarem o filho pela mão, né, e explorar ambientes, mas nós entendemos também é um processo. Porque com a gente não foi diferente, A né? gente sabe que é O Richard desafiador. sempre foi mais explorador, eu sempre fui mais a super protetora, né? Então, assim, eu queria evitar que a Elô, né, sofresse, porque muitas vezes o sofrimento era, né, era meu. Ela estava super bem. Mas eu queria proteger ela, colocar ela numa redoma. O Richard sempre falou pra mim assim, amor, vamos no circo com ela. Eu falei, não, amor, não vamos. Amor, se ela chorar, se ela não gostar, a gente volta pra casa, não tem problema. E eu lá arrumava ela, né? Falava, ai, Senhor, nos ajuda, Pai, derrama tua graça sobre nós. Já vai E intercedendo. já vai intercedendo. E a gente chegava no circo, e aí a gente provou de sentimentos, sensações, experiências lindas com a Heloísa, né? Lindas, assim. A nossa última foi até num jogo aqui no, Eu ia no comentar, a estádio. gente viu, que eu É. achei o máximo. O Que jogo contra o legal. Inter, né? Era Vocês torcem o pro jogo do Inter, A gente é do Rio Grande do Sul, então, né? A gente torce pro Inter, daí, tipo, o primeiro jogo do Inter que ela foi, ela já tinha o jogo do Tigre também aqui, enfim, vou nos demais. jogos aqui também. E ela adora, então, tipo assim, poxa, é um ambiente que é desafiador para autista, é muito estímulo Mas se vocês visual, não é muito tivessem estímulo ido, nunca auditivo. ia saber se ele ia adorar ou não. Exatamente, e muitas vezes a E aí vocês gente foram que no cria a estádio barreira. lotado, né? Tava Estádio cheio, tinha, sei lá, 17 mil pessoas. Cara assim. da Vitória de Não, tipo, e a minha sim, mãe vocês tava não aqui. sabem a loucura que Não sabe. Eu falei pro Richard, eu pedi pro Richard, porque a minha mãe é a nossa rede de apoio master, assim, né? Sim. Ela é aquela... Beijo, minha aquela- sogra. Ela é, assim, aquela mulher que fala assim, ó, pra mim, vocês precisam sair, vocês precisam aproveitar, vocês precisam Querida. se cuidar, deixa ela comigo, né? E, meu Deus, a minha Nesse mãe dia é ela tava aí, incrível, é queria uma ficar. bênção. Eu digo, não, Ah. sogra, E eu é o falava meu assim sonho de pro pai, eu Richard, quero ó. fazer isso. Me Da deixa. tradição. Amor, a mãe tá aí, vamos nós dois, deixa ela com a mãe, por favor. Eu falei pra ele detalhe, deixa ela com a mãe. Ele falou assim, amor, vamos. Aí, quando a gente tava saindo pra ir, eu falei, o carro. Não, o carro eu deixei a uma quadra do... Já tá na porta do já tá lá na porta estádio, do se tu estádio. precisar A sair. gente vai a Ah, sim. Eu falei, meu Deus, a gente vai a pé com a luz daqui. Vai chegar lá, eu já vou ter que voltar. Porque Porque ela já vai se estressar. tão longe já do vai estádio tá também. estressada. Vocês moram. É, não é tão longe, dá uns 500 Mas metros. nisso mas, vocês já assim, tinham contado pra ela que vocês iriam? Sim. Já, mostramos E ela foto, a gente preparou, Já tava, ela já fica tem a ansiosa, camisetinha, tal. já Como é que fala. ela tava? Assim, ó, a Elo, assim, a gente sempre dá uma previsibilidade daquilo que nós vamos fazer com ela. Uhum. Principalmente através de pistas visuais, assim, né? Porque o autista, ele é muito mais... a parte visual dele é muito, muito melhor para ele entender, né? Então, assim, a gente mostrava o estádio, a gente mostrava, né, filha, ó, nós vamos no futebol, né? Nós vamos lá onde se faz gol. Então, de forma bem concreta, a gente tentou explicar para ela, né? Então, assim... Não sei como isso foi gerado dentro dela, né? De fato, vou ser sincera, não sei se ela olhou e falou assim, nossa, que legal, né? Ou Se ela tava quando, empolgada. né? assim. Exatamente. Quando a gente contou isso. Quando Ela a gente disse, contou. ai, tanta, né? Tanta coisa só pra isso. Sim, aham. E aí, enfim, daí a gente E aí, colocou normal, o e a estádio gente sempre dá um imprevisto na É. hora de entrar, bilheteria, Uhum. fila,
aquela coisa. Chegamos lá, uma escuridão, e eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu vou indo na frente, eu vou olhando pra ela, tu pega ela no colo, e eu comecei a ficar apreensiva, né? E eu até pensei em trazer ela de volta, né? Porque no fim a gente chegou num momento bem assim, que tava Tava da bem entrada. cheia, daí tava dando problema nas catracas, daí, enfim, daí eu digo assim, gente, ela é autista, já fomos com cordão, Aham. deixa, Passa por na favor, frente. deixa a gente passar. Eu sou assim, ó, eu não tenho deixa, não deixa. Prático. E a Tô Vi já indo? tava assim, É, não, é Deus vou. mostrando, é Tô pra gente. indo. Eu falo, amor, eu Vamos acho que Não, a gente voltar. tem que- vamos. Aí a Lúcia, ó, foi ela entrar no estádio, virou a chave. Nossa, Assim, a hora daí que ela passou, viu, que ela viu aquilo, assim, e virou Na, a chave. na entrada daquela muvuca, quando eu pensei em ir embora com ela, que de fato eu pensei, né? Porque era um ambiente muito desafiador pra ela, muito. Eu olhei pra ela, assim, ela já tava com a mão no ouvido, né? Porque de fato já Ela tinha não gosta de muito usar barulho. abafador. Ah, sim. Ela não gosta do abafador. Então ela ficava aqui se regulando, né? Só porque o sorriso dela tava assim, ó. Eu não poderia tirar ela daquele ambiente. Porque ela tava assim, ó. Ela tem um hiperfoco dela que são em Rótulos. Tipo, em Coca-Cola. rótulos, assim, Embalagens, logo, embalagens, logo. essas coisas. Ah, logo, logo, ela é. gosta. Ela gosta muito, assim, né? Não sei se porque ela vê bastante, ou quando ela vai no mercado, ela vê, assim, o mesmo. Então, Muito aquilo ali, legal. pra ela, ela pode adora, ser. né? Ela gosta de pintar. E aí, a gente comprou uma almofadinha do Inter pra ela, e tinha o, né? O logo Tinha o do logo. Inter, assim, aquilo lá pra ela. Só que, claro, né? A gente... É sempre bom ir preparado, né? Levar algum Um objeto de sensorial, apoio, objeto de uma apoio. slime, uma massinha. A gente comprou uma comidinha slime, que ela gosta. que é um hiperfoco dela, né? Slime, quando ela fica mexendo, aquilo ali Ajuda. regula ela muito. Então, ela ficou lá mexendo, assim, com a mãozinha no ouvido, mas mexendo, assim. Mas o sorriso dela foi encantador, gente. Ela ficou do início ao fim, até Tinha o alguma último coisa minuto. incomodando, mas ela tava amando tá Ela ali. estava Sim, amando. a gente saiu, elas saíram um pouquinho antes de acabar, só pra não pegar a muvuca da saída. É, foi. Só, mas, Mas tipo ela assim, não pediu pra ir ela não embora, quis ir embora. né? Ela não queria ir E embora. eu falei, meu Deus, minha filha, agora tu abriu um leque O do teu teu pai. Agora pronto. Agora Agora deu. Agora ela escalou Mas a assim, próxima né? fase, que é em Aí Porto ela Alegre. agora inventou, agora aguenta. Agora vai ficar só o pai e a criança no estádio. Aí, Só eu e ela. A lutar as guerras. Aí vamos com calma. Não, Mas assim, poxa, um ambiente muito desafiador, mas e se eu não proporciono? Eu tava pronto pra ir embora a qualquer momento, se não tivesse confortável pra ela. É que a gente gera Entendeu? muita expectativa, né? Com certeza. Então, a gente acaba se frustrando, né? Ai, não vou embora. Mas sim, tem que estar preparado para isso, né? Isso, exatamente. Eu acho que essa questão da expectativa, ela é crucial, né? E a gente, como pai típico, a gente aprende muito sobre isso. Mas também, tudo que eu falo, todo aprendizado dentro de uma família neurodivergente, assim, é um processo. Todo aprendizado é um processo. E hoje a gente já aprendeu isso, né? A gente já aprendeu a montar certinho as nossas expectativas, né? Porque hoje a gente já pensa de várias formas, né? Se vai dar certo, se não der, o que nós vamos fazer. E nós estamos em paz com isso. A gente já não Né? vai sem nada na mão, como falou, a gente já vai com alguns objetos de apoio que Sim. podem ajudar ela, porque assim, também não é primeiro momento já vai embora, Sim. né? vamos Se no tentar, primeiro né? momento a Vitória tivesse levado embora, ela não teria aproveitado Mas, um mas tempão. sempre foi assim ou no começo você já desistiu um pouquinho mais desisti. fácil, assim? A Vi sempre foi mais restrita, eu sempre Sempre fui mais mais super bora, vamos protetora. explorador, sempre fui assim, O né? equilíbrio, né? Tanto que assim, né? Equilíbrio, é. A Elo já andou de skate, a Elo já correu, a Elo já surfou, a Elo faz de tudo. Faz de Porque eu tudo. sou encorajador, eu voa. A Elo, Então, ela assim- é extremamente aventureira, gente, extremamente aventureira. Eu falo, ela cai de pé, sabe? Ela é, né? E isso é muito do Richard, né? Daquilo que o Richard construiu desde pequenininho, né? Ela se botava no skate, Aí eu que dava tá. ela lá em Por isso cima. que a gente tem que encorajar realmente, porque eu não sei o que ela vai gostar, ela não vai me dizer tudo que ela gosta ou não, talvez um dia sim, é o que a gente ora para que aconteça, mas enquanto ela não tá expressando, eu tô experimentando com ela. Vamos experimentar, vamos experimentar. Em casa é a própria terapia, ela tem a vida com vocês, é uma terapia. Exatamente. Mas sabe que os médicos, né, eu não sei se é pra Elo ou se é de maneira geral, mas pra Elo, pelo menos, sei que eles falam de 24 horas semanais de terapia, seria o ideal. Uau. Então, assim, 24 horas Nossa, semanais muito. é muita coisa se tu considerar que ela tem que dormir 8 horas por dia, que ela tem a Aham. escola, Não fecha então as sobra. E que ela é Então, uma criança. E ela é uma Uma criança, ela criança. precisa ser criança. Então, o que a própria terapeuta da Elo fala, né? Que a gente tem que fazer das nossas brincadeiras, do nosso tempo em família, um momento não de terapia, mas pegar coisas da terapia e usar no momento de brincadeira, no momento de passeio, no momento de relaxamento. A gente vai sempre tentando ganhar ou até otimizar o que a terapia faz. Né? Então é um conjunto, né? Para a evolução da pessoa autista é um conjunto, né? Hoje a Elo é criança, então é família, escola, terapia,
ambientes sociais, se a gente conseguir encaixar. Então, assim, Buscar um equilíbrio é um para ela equilíbrio, é um também, grupo, né? porque ela precisa ter uma vida. Não dá para viver só de terapia, escola, casa. Terapia, escola, casa, né? Isso. E antes, vocês falaram muito disso, né? Da importância de estar junto, de não ficar sozinho. Vamos entrar no ministério, né? Vamos. Hoje vocês conduzem o Ministério Pais e Mães Mais Que Especiais, na Abapai, né? Sim. Que é um ministério incrível, que vocês dão apoio aí para outras famílias. A ABA, inclusive, faz esse trabalho, né? Tem outros ministérios e outras ações, né? Tu falou do skate, enfim, Sim. muita ação que é feita e vocês sempre envolvidos. Como é que vocês foram parar aí? Como é que começou esse ministério? Como é que surgiu isso? Vamos falar do começo? Acho que assim, a gente... Depois que a Elô nasceu, depois do diagnóstico da Elô, a gente já era cristão, já frequentava uma igreja, só que a gente não tinha um lugar adequado para Elô ficar. Não que tivesse que ser um lugar diferente, mas a gente não tinha talvez alguém que conseguisse manter ela com a turminha, interagir, enfim. E aí o que acontecia? Um domingo eu ia pro culto, a Vitória ficava em casa com a Elô, no outro domingo eu ficava em casa com a Elô, a Até o Vitória pro ambiente do culto. culto em si é muito Isso, estímulo, é né? muito estímulo, é difícil, não é simples. E aí acontece que a gente ficava, né? A gente ficou que, 1 ano e meio, mais ou menos, nesse revezamento, assim, né? Foi. E, poxa, não é legal, não é natural, né? Então, até que a gente descobriu que tinha alguma coisa lá na aba acontecendo, que era o Ministério Incluir, né? Que já tinha esse momento de inclusão dentro do Kids. Então, a gente foi lá visitar, já ia nos cultos de mulheres, eu tinha ido num culto de homens, então... Isso aí foi 2020, né, amor? Era pandemia? Acho que era... Um pouquinho antes da pandemia foi. Antes do boom. Um pouquinho antes da pandemia. a gente não conseguiu mais congregar como família, né? E Isso a era igreja, desafiador. o ministério era um ministério menor, e a gente entende que, né, também era 5 anos atrás, também não tinha essa... Nem eu tive esse ímpeto de... Eu poderia ter começado lá, por exemplo. Sim. Mas não era o meu processo, não era o tempo disso, né? Era o tempo, talvez, ali dentro das minhas limitações também ser acolhida. Mas eu, como pessoa, nós como pessoas éramos, né? Mas, infelizmente, a Elô não conseguia participar dos cultos. A Elô também passou por muitas fases, né? Ali dos 2, 3, 4 aninhos dela. Então, nós tivemos algumas fases mais desafiadoras com a Elô, na parte comportamental. E vocês estavam se entendendo. A gente estava Exatamente, aprendendo a também, lidar, nós né? estávamos Fases aprendendo. tipo de morder, de bater muitas vezes. E a gente entende que ela não conseguia se comunicar, então era uma forma de expressão. Isso. Tanto que Era ó, uma comunicação, na verdade, né? Mas não era... Tanto que assim, não era ela verbal, fazia, muitas vezes ela mordia, mas já estava te abraçando. Então era uma forma Às de vezes era um comunicação. pedido, a gente não conseguia entender não o que estava entendia. causando aquilo nela, né? Então, enfim, a Então, gente acabava... vários não... processos acontecendo nesse meio tempo, assim, né? E aí acabou que a gente foi para a aba e a gente encontrou esse lugar, então a gente decidiu, não foi algo assim, foi algo bem racional que a gente pegou e olhou assim, entendeu como princípio, poxa, aqui a gente consegue cultuar como família, então acho que aqui é o lugar. Ele é esse acolhimento para crianças atípicas dentro do Kids, né? Da Isso, escolinha, da igreja. Isso, incluir ele não só acolhe, como ele inclui dentro das salas da própria idade de cada criança, né? Hoje a gente também Então lidera é uma esse sala ministério. isolada sala para crianças especial. atípicas. Não. Na Isso. verdade, a gente tem... Quando a gente foi muito bem recebido ali na aba, né? Através do BIM da Aline, que eles começaram o ministério. Então, a gente foi muito abraçados lá. E a primeira vez que a gente foi num domingo, num culto, que a Elô ficou lá na salinha do Incluir. A gente assistiu o ficou... culto a junto, gente assim, falou, nossa. meu Deus, E ela, esse é o ela momento. já ficou logo de cara, assim, no comecinho? Ficou. Ela A tava gente... quantos anos? acho que ela tinha... 4 anos atrás, né? É, 4 anos. uns 4 aninhos, Nossa. Ela ficou super bem, né? A sala do Incluir, há 4 anos atrás, era uma sala menor, mas também tinha, acho que 4 crianças autistas quando a gente chegou, né? Tinha Então, poucas crianças. mas tinha aquilo que era necessário ali para aquele tempo. E tinha muita coisa que chamava a atenção dela também, tipo, ela pula, tinha Aham. bola de pilates, tinha os brinquedos, quebra-cabeça, então, tipo, ela ficou bem. E, acima de tudo, tinha gente com amor pra cuidar. Exato. Então, a gente A gente ficou falou, não. tranquilo, assim. Então, como a gente falou, assim, foi algo bem racional. Não, aqui existe um lugar para nós, para nossa filha, precisamos ficar aqui. Porque a nossa vida hoje é outra, né? Nós estamos em uma outra fase da nossa vida. E a gente precisa E a gente caminhar pensava nessa desse, estação, sim, a né? gente pensava desse tempo pra nós também, né? De como fortalecer família tá também como junto, família. né? Foi importante. E cuidar aí, um do outro. agora, hoje nós estamos à frente do Incluir, né, do Ministério, mas antes de nós estarmos à frente, a gente servia no Incluir, né? Então, a gente acabou se envolvendo, né? Servindo no Vocês Incluir. começaram sendo acolhidos, depois foram Isso, servidos. exatamente. E aí, o Ministério de Pais e Mães Mais Que Especiais começou quando nós eu estava recebendo uma criança na sala do Incluir, Você e uma lindo, ó. mãe, né, eu estava servindo, e uma mãe entregou a menina para mim e
ela só entregou pra mim, ela teve uma crise de ansiedade ali na porta do banheiro. Daí ela entrou no banheiro, passou bem mal. E aí eu falei, eu vou lá acolher ela. E aí despertou algo em nós. Eu falei, não, agora nós temos um lugar para cuidar das crianças. Porque Mas vocês agora a também gente precisa dos pais. Já estavam estavam curados, cuidados. né? Exato, Isso. Não, exatamente. e também assim, né, sentimos também o que eles sentem, Uhum. né? E aí foi, a Vi que teve realmente essa revelação de entender que, tipo, nossa, a gente tá cuidando das crianças, que bênção. E os pais, Mas quem tá cuidando dos pais? É verdade. Quem tá tendo esse olhar para eles? Porque a gente também, como uma família atípica de uma cidade, não somos naturais daqui, então não temos a família aqui. Quantos que tem nessa mesma realidade? Ou até que tem a família aqui, mas que não tem, às vezes, uma conexão tão grande com a família, e que estão sozinhos, que podem ter essa situação. Então foi onde surgiu no coração da Vi de fazer, e ela falou, ó, já faz pros pais também, vou fazer pras mães, vamos começar. E aí foi... E tem sido uma bênção, assim. Então, hoje o Isso Incluir... faz quanto tempo? O Pais e Mães fazem 3 anos, né? E o Incluir hoje, que nós estamos à frente, fazem 8 meses. 7 meses que a gente está à frente. 7 meses à frente, mas o Incluir já existe há 5 Há anos 5 aproximadamente é. já, né? E aí o Incluir, sim, é o Ministério de Inclusão no Kids, né? Que acolhe e inclui crianças, né? De 2 a 10 anos. E aí nós montamos a nossa sala multissensorial lá nova, né? Maravilhosa, com aquilo que é suficiente para eles lá dentro, nem mais nem menos, até para eles não quererem sair de lá nunca mais, né? Então a gente equilibrou. Até porque a ideia do ministério é o quê? Como o nome já diz, é incluir. Então é levar eles para a sala da idade deles, para eles estarem junto, para as crianças estarem convivendo com eles, né? Aí tem a sala de apoio, exatamente. Isso, E para crianças que não conseguem, às vezes, ir para a sala, daí também tem a sala de apoio. É uma sala de passagem, né? Não é uma sala de permanência, assim, né? Hoje tem muitas crianças atendidas. Graças a Deus, sim. Graças a Deus, as famílias têm chego assim, ó. Hoje nós estamos com 93 famílias congregando ali com a gente. Bastante gente. Né? E... Em média, a gente recebe ali de 30 a 40 crianças por domingo, né? Dividido nos 3 cultos. Na verdade, nesse domingo a gente recebeu, acho que foi na primeira lista, né? Que a gente faz uma listinha ali com as famílias para preparar, né? O domingo delas. Tinha em torno de 30 crianças nesse domingo, né? E alguns domingos 25. Agora que a gente abriu o culto da noite fazem 2 semanas, então também já está aumentando. Graças a Deus tem uma equipe bem preparada também. Os domingos tem crianças novas visitando a igreja, famílias visitando. Quem serve lá, só pais atípicos ou não necessariamente? Não. Na verdade, pais atípicos hoje servindo no ministério. Hoje o ministério ele tem 110 voluntários, mediadores, né, que nos ajudam na mediação das crianças. São como se fossem professores auxiliares da escola, assim. Assim, para entender melhor, assim. Então, eles ficam com a criança do início ao fim, mediam tudo, a socialização da criança típica com a típica, ali, né, das nossas crianças, na hora do louvor, na hora da atividade, da ministração. Então, hoje eu acho que a gente tem uns 10 pais, né, com a gente, assim, porque a gente cuida muito disso, né, os pais, eles... se o pai consegue ficar nesse mesmo ambiente que o filho, servindo, o filho ali também, né, então a gente tem todo o cuidado, a gente quer cuidar deles também, né? A própria questão da fase, né? Porque às vezes na empolgação, tipo, poxa, encontrei um lugar pro meu filho ficar, quero ajudar. Não, calma, tu tem que ser cuidado primeiro. No tempo certo, tu vai vir e a gente vai ser muito bom que tu nos ajude, com certeza. Mas primeiro tá tudo bem contigo, tá tudo bem com a tua casa. Então esse cuidado também, né? E a gente ama receber pais atípicos servindo, assim, sabe? Porque eu vejo que que servir o corpo é algo assim... Traz um gás, né? Traz um gás, tu te sente pertencente, né? Então, assim, eu vejo famílias que não iam, muitas vezes, não conseguiam frequentar uma igreja, né? Que é o grande caso da maioria das famílias que hoje estão ali com a gente. Agora que frequentam. E agora, mais do que frequentar, elas querem fazer parte, né? Elas querem servir. Então, isso, sim, traz, né, relevância. Isso era um olhar muito distante, né? Dessas famílias, né? Nossa. Que não imaginavam que poder servir. Não podia muitas vezes nem ter um lugar pro meu filho, pra minha filha. Agora eu posso até fazer parte, posso servir. Então, nós ficamos extremamente felizes, assim, com esse sim, né? Até mesmo dos pais. E isso a gente falando um pouco do Kids, né? Mas falando um pouco do pais, assim, né? A gente tem várias experiências, assim, realmente. Eu falei uma aqui de um pai que nunca tinha saído, mas experiência, tipo, de troca de ideia de pais, assim, realmente coisas, assim, de mudança de perspectiva, né? Tipo, de um pai num encontro falar que 2 semanas atrás tinha tentado tirar a vida porque não podia dar tudo que o filho precisava. Aí naquele ambiente de liberdade, isso, imagina, é desafiador, eu imagino, né? E aí ele pôde ter um ambiente saudável para expor a dor, para não ser julgado, mas para ser abraçado por alguém que também sente algo parecido com o que ele sente, né? E passar pelo processo, caminhar junto, né? Hoje a gente olha
Para esse pai, por exemplo, é uma pessoa que se batizou, o casamento foi restaurado, Serve hoje na serve na igreja. igreja. Então, assim, poxa, a gente vê que como foi importante para ele ter um lugar de poder ser ele, né? Uhum. Os encontros a gente faz mensais de homens e de mulheres separados, justamente para a gente poder ter esse ambiente. Porque a gente entende que às vezes fica Sim. se constrange de falar na frente da tua Uhum. esposa, do teu marido, uma coisa que tá Os pensando, homens são muito sentimento assim, que tu né? tá tendo, né? Até Então, eu tenho dificuldade, assim, de chamar os homens pra perto, porque as Uhum. mulheres são mais, Com né? certeza. já Elas fala. vão As mais, mulheres já né? a maioria desabafam já mais fala. rápido, Desabafam né? mais É. rápido, já conseguem buscar, mostrar a vulnerabilidade, né? Uhum. E a gente poder ter um ambiente desse, assim, que é saudável mesmo, que a gente vê que transforma mesmo, sabe? É muito, pô, ver que Deus poderia fazer de qualquer forma, mas ele faz a gente Aham. poder fazer parte, assim, de viver isso, assim, poxa, ver a transformação na vida de uma família toda, né? Uhum. Começou com o acolhimento da criança, passou pelo acolhimento do pai, da mãe, e aí aquilo ali foi transformando a família, já a família vive saudável, é referência para outras famílias, então, assim, isso não tem preço, né? Não Ele tem não preço que precisava pague de isso. uma mudança de diagnóstico, né? Ele precisava de uma mudança de ambiente, Aham. de Exatamente. um acolhimento. Exatamente. Exatamente. Às vezes buscar, eu preciso de uma cura, né? Às Uhum. vezes vai... Mas não é isso, né? Exato. Tem lugar pra todo mundo, né? Isso que tu falou é muito importante, porque assim, às vezes a gente pensa, a gente serve a Deus, a gente pensa, pô, Deus não pode curar, Deus pode. Mas lembra do que eu falei do para quê? Uhum. Aham. Talvez o processo, a cura não vai ter uma cura, mas vai ter uma transformação. Sim. Hoje De vocês todos, ao olhando tudo que Sim. vocês passaram, eu acho que faz sentido, né? Agora. Não, Nossa. tá, era Tudo aqui, faz era sentido. aqui que a gente precisava estar, era... Um dia no Exatamente. encontro de mães, no final do encontro de mães, né, que a gente tava num círculo assim, a Elô tava com a minha mãe em Torres. E no final eles botaram, fizeram uma surpresa lá pra mim, botaram um vídeo da Elô no final, assim, né? E aí ela falou, Vi, peraí que nós queremos, né, colocar um vídeo pra ti. Aí me mandaram um vídeo da Elô que tava lá na praia, assim, pulando, correndo com a minha mãe, assim. E quando eu olhei pra ela, assim, naquele vídeo, aquele dia eu me emocionei muito, assim, eu olhei pra ela, eu pensei nisso, sabe? Eu falei, filha, meu Deus, se eu tô aqui hoje, se existem mães aqui sendo acolhidas hoje, é porque um dia tu despertou algo em mim, né? Além do que eu imaginava que eu poderia ser, que eu poderia... Uma nova visão, uma outra mulher, uma outra pessoa. E foi muito lindo, assim. Eu sempre digo que filho, sim, ele é propósito de Deus na nossa vida, com certeza, né? Eu digo que filho vem, sim, pra nos... Sabe, não é responsabilidade do filho nos curar, mas faz parte do processo da maternidade, da paternidade, da entrega, das renúncias à cura, né? Mas nós cremos também no propósito de vida dela, né? Nós cremos que ela tem propósito de vida que é dela. E nós queremos muito ter sempre essa graça de Deus, sabe? Esse olhar, assim, sensível para entender o que Deus quer através dela, o que Ele quer fazer através dela. Porque nós queremos que ela tenha algo. Porque ela Né? fez com a gente, claro, o filho muda qualquer ser humano. Não é porque ela é uma criança típica que não mudou. Os filhos de vocês mudaram vocês. A forma de enxergar o mundo, a forma de lidar com qualquer certeza. outra coisa. Mas a gente entende que ela tem um propósito. E eu sempre oro, eu digo, Deus, que se for ela casar, ela fazer uma faculdade, ela construir uma família, ser uma cantora, o que tu quiser, eu quero que ela cumpra. Só me capacita para mim fazer o que eu preciso fazer. Porque o que tu vai fazer, o que tu tem Ajudar para ela a fazer, eu sei que tu vai alcançar fazer. os- Agora o que for da minha parte só me ajuda. E se for para ela ficar o resto da vida morando conosco, glória a Deus também. Sabe? Ter essa consciência de que tudo pode acontecer, mas que eu vou estar aqui independente do que aconteça. Nós cremos Sabe? na soberania dele, né? Ele é soberano sobre os nossos planos. Eu digo assim que os nossos planos mudaram depois que Elô nasceu. Depois do diagnóstico, nossos planos mudaram. Mas mudaram porque nós também já não éramos mais os mesmos de antes. Nós somos pessoas novas, fomos também transformados, né? Então, nossos planos antigos também não caberiam mais. Então, a gente teve que sentar e entender isso. Amor, a gente precisa entender isso, que não foi só os nossos planos que mudaram, é porque eles não cabem mais aqui. Agora nós temos uma nova vida. Existe um propósito que se acendeu no meio do caminho. E nós precisamos estar sensível para viver ele, né? Então isso nos ajudou também a deixar os sonhos para trás, expectativas para trás e poder viver as novas com mais paz, com mais leveza, né? E abraçar o hoje, né? Abraçar o agora. Eu digo que de todos os ensinamentos assim que Elô nos trouxe, um dos maiores é aprender a viver de fato um dia de cada vez, sabe? Aprender a contar os nossos dias com ela. Às vezes as pessoas me falam assim, Vitória,
E depois, no ensino médio, sabe para qual escola ela vai? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem tanta Calma. coisa. Calma. 8 Ela anos. tem mais, ela tem mais, Tá no ela tem mais. segundo ano, calma. Eu até tenho que me preocupar com isso, mas não vai ser agora, Agora, né? Mas então, assim, mas isso é um exercício que a gente precisa fazer, não é fácil, né? Às vezes eu me pego preocupada, às vezes eu me pego pensando. Eu falo, ai, Senhor, me capacita para viver um dia de cada vez, porque eu não quero viver uma maratona com a minha filha, sabe? Eu não quero viver nessa maratona de o que vamos fazer, não. Eu preciso viver no compasso dela. Conforme ela estiver indo, eu tô aqui com ela, porque muitas vezes eu olhei fotos da Elô pequenininha, né? Uma vez eu tava limpando lá os móveis lá em casa e eu achei uma fotinho dela, cabelinho curtinho, assim, só um caracolzinho assim cada lado. Hoje já tem cabelo bem liso. E eu chorei, assim, detalhes no meu quarto, né? Eu pensei, meu Deus, será que nessa época eu tava numa maratona? Porque parece que eu não consigo me lembrar tanto de eu, assim, alisando o cabelinho dela, né? Onde que eu tava? Onde é que tava a minha visão? Onde é que estavam os meus pensamentos? E será que eu consegui, né? E eu falei assim, eu não quero viver essa maratona, eu quero viver cada dia com ela, eu quero viver o dia de hoje, eu quero celebrar aquilo que ela consegue fazer, eu quero, sabe, me contentar com hoje, com aquilo que ela é, com minha filha, como ela é maravilhosa, eu quero olhar para ela hoje, viver o hoje com ela. Nós queremos assim como família, né? Então, nós aprendemos a viver um dia de cada vez mais vivido possível e sem culpa. Né? Eu sempre falo assim, é difícil falar porque a culpa ela é um sentimento, né? Então, assim, por ser um sentimento, a gente precisa aprender a gerenciar isso, né? Porque sentimentos, muitas vezes, eles nos atrapalham muito na caminhada. E eu falo assim, que a culpa, esse sentimento, não é que ele não vem, mas a gente não deixa espaço para ele criar raiz. Eu tenho responsabilidades, né? Porque culpa é como se eu tivesse no controle de tudo e aquilo que saiu do meu controle, então a culpada sou eu. Então a gente tenta não carregar isso porque a gente sabe que a gente não tá no controle de tudo, né? Mas responsabilidades sim eu tenho, né? Então as minhas responsabilidades, o que a gente pode fazer para, sabe, para o melhor Delô, para aquilo que está ao nosso alcance, para as famílias que se achegam perto de nós, as nossas responsabilidades daí sim, daí são responsabilidades, nós precisamos assumi-las, né? Mas aí essas responsabilidades elas vêm para nos aperfeiçoar também. Se deu errado agora, nós vamos procurar ver como nós podemos fazer para ser mais assertivo da próxima vez. Então, é muito ensinamento, gente. É 8 anos. Às vezes as pessoas olham assim, vocês têm alguma formação, né? Eu falo assim, sim, 8 anos de formação. Uma formação bem intensa. Sou PhD. Sou PhD, E como é que vocês fazem para, né? Qual é o segredo? Se é que tem segredo ou é dia após dia mesmo para lidar com tudo isso, né? Conciliar. Ministérios, né? Conciliar os ministérios, né? Conciliar a igreja, a vida em família, relacionamento, né? No meio de tudo isso, né? E a maternidade e a paternidade atípica, porque é bastante coisa pra conciliar. A gente tá aprendendo ainda todos os dias um pouquinho mais, né? Isso que a Vi falou, assim, né? De não levar a culpa, porque às vezes a gente vai errar no processo. Uma das coisas que a gente fala pra quem tá servindo, inclusive no cuidado da gente é pai e mãe atípico e a gente vai errar no processo. Então, essa questão da rotina, a gente sabe que pode ser que a gente erre, né? Mas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A minha prioridade sempre é elas. Né? Claro, eu tenho que trabalhar, a gente tem outras coisas, mas a prioridade é elas. Então, assim, eu queria começar a cuidar da minha saúde. O que eu fiz? Eu não vou perder tempo à noite com elas, que já é curto, que eu já trabalho o dia inteiro. Então, eu vou acordar mais cedo para fazer um exercício físico. Cavei um tempo que eu não tinha para mim começar a fazer uma coisa que eu queria. Aquilo que eu falei, não tenho mais a mesma vida de antes. Então, vou acordar mais cedo. Vou trabalhar, enfim, eu tenho graças a Deus, né, eu moro do lado do trabalho. Então, tipo assim, não perco tempo no trânsito, eu posso vir no meio-dia, posso levar ela na escola, meio-dia, para ter esse tempo também com ela, né? Mas o que eu faço? Terminou o trabalho, eu tento o máximo possível esquecer isso aqui. Eu tento o máximo possível. O inverno é mais difícil, né? Porque não dá pra gente sair pros parques, não dá pra fazer muita coisa. Todo dia no shopping também não dá, que daí é prejuízo também. Mas assim, eu tento sempre estar mais intenso possível com elas. Nem por causa dela, nem por causa da mãe, né? As duas, né? Duas mulheres lá em casa. Então, assim, a ideia é tentar estar o mais próximo possível, sabe? É tipo assim, viver aquele tempo realmente com a intensidade necessária. Porque às vezes não é o ter muito tempo, mas é o ser verdadeiro no tempo que a gente tem. Porque senão não adianta ficar 10 horas junto, mas cada um no celular, outro no telefone, na TV. Sim. Então vamos ser intensos nesse tempo que a gente tem, né? Eu falo pros pais assim, tu trabalha das 9 às 6. Tu já não vê, às vezes, o teu filho o dia inteiro. Tu vai chegar de noite, tu vai sair pra jogar bola. Tu vai chegar de noite, tu vai ficar vendo uma série enquanto tem... Claro, uma coisa é tipo assim, a criança dormiu, eu quero ter um tempo com a minha esposa, fazer...
Ah, beleza, óbvio, isso é saudável e é necessário também a gente ter o tempo só nós, né? Claro, com Mas certeza. assim, Não que também não possa jogar bola, né? Uma vez ter não, uma óbvio, mas rotina não é assim aquela coisa de segunda a sexta eu vou jogar bola, É. né? Eu acho que é necessário cada um. Todo dia da semana eu tô ocupado com alguma coisa. Gosta Alguma mais de ficar coisa. fora de casa que em Isso, casa. porque daí. exatamente. E é uma fuga, muitas vezes as pessoas não notam, mas é uma Sim. fuga, não tá enfrentando muitas vezes uma coisa que, tipo, não me sinto bem. Então, o Isso. que eu preciso fazer? Preciso sentar e conversar, Uhum. né? Porque a gente precisa ter um Ser tempo de flexível, família. né? Essa palavra para o casamento é muito importante, né? Ser flexível, a gente tem que É. aprender. Não, então tá, aqui eu preciso de fato ceder, aqui eu preciso de fato parar. Não, então tá, agora vamos mudar a rota, vamos fazer diferente. Então, se tu não tem essa flexibilidade, vai entrar em choque, né? Muitas coisas E assim. tentar sempre fazer as coisas juntos, né? Por exemplo, Uhum. tipo, um dia que nem hoje, por exemplo, se a gente estivesse aqui, provavelmente a gente estaria em algum parque da cidade juntos. Isso. Levando ela pra Aproveitar o tempinho brincar, bom que curtindo tá alguma hoje. coisa, aproveitar que hoje tá um dia que tá quente, o calorzinho. tempo tá firme, então assim, ia fazer o quê? Ia pegar ela na escola, às vezes ia direto pra um parque. Dar uma coisinha pra família. Às vezes a gente acha que a gente não dá conta, né? E de fato, às vezes a rotina é exaustiva, mas assim, existe essa graça capacitadora que nos ajuda, sabe? A remir o nosso tempo, a organizar o nosso tempo. E às vezes a gente fala assim, amor, às vezes a gente pergunta como que nós damos conta, né? E às vezes a gente para e fala assim, será que tem alguma coisa que a gente tá deixando para trás, que a gente não tá percebendo? Porque às vezes a gente entra no modo automático, né? A princípio tá tudo certo, então vamos continuar. Então, pausas, assim, para mim é muito importante. Mas a gente... o Richard falou, nós somos a prioridade. Elô é a nossa prioridade, porque ela precisa de nós, né? Uhum. Então, assim, muito de nós. Então, a gente assumiu um ministério, mas nós também largamos um que nós estávamos antes de assumir esse, né? Então, assim, e a gente sempre, antes da gente assumir um ministério, a gente parou para conversar. Nós conseguimos? É possível? Vai atrapalhar nossa rotina com o Elô? Mas Deus tem nos dado graça, sabe? E eu digo assim, a gente até gostaria de fazer mais, porque quando a gente está envolvido, a gente tem essa necessidade, sabe? Às vezes, ai, amor, vamos fazer isso também, vamos fazer aquilo. Mas a gente entende que nós temos um papel, o Senhor tem outro, o Senhor, todos os nossos projetos na nossa vida são do Senhor, então a gente dá espaço também para Ele fazer. A gente né, se a move parte muito, a gente dele. fala que a gente se move muito por propósito, né? Não por outros interesses, digamos assim. Não que não seja, tem coisa que é lícito, mas a gente procura também sempre ver propósito. E um freia o outro. Se às vezes ela vê que eu tô... Cara, ó, tá muito envolvido, tem muita coisa. Às vezes eu falo, não, olha, que tem muita coisa essa semana. Segura um pouco. Tá? Remarca para outra, tenta ajustar. Não, isso aqui não vai dar para fazer agora, vamos botar um pouco mais para frente, para que a gente não perca o nosso tempo como família, né? Porque, bom, a Vi tem, graças a Deus, a gente consegue, hoje ela fica em casa, tipo, ela vai para a escola à tarde, então ela também consegue resolver, alinhar algumas coisas nas tardes, né? Enquanto eu tô trabalhando, ela tá alinhando algumas coisas do ministério, tá fazendo uma reunião, tá programando alguma coisa. E aí, quando, tipo assim, pô, 6h30, digamos assim, acabou o expediente, então vamos agir como família, vamos estar junto, né? Então, assim, para tentar administrar da melhor forma possível, né? É importante. A gente às vezes erra, como eu falei, mas sempre tem um puxando a orelha do outro quando for necessário, assim. E aí, assim, realmente, quando tem... É difícil quando a gente tá aqui sair sozinho. Mas a Elo é o nosso chaveirinho também. Então, assim, leva pra tudo. Carrega tudo quanto é canto com a gente. Vai pra tudo quanto é lado, não faz coisa sozinho, não deixa. Então, talvez, se a gente tivesse uma rede de apoio maior, talvez a gente deixasse ela mais com rede de apoio. E eu prefiro assim, que talvez ela esteja mais junto com a gente, assim, mais envolvida, Como claro. também, muitas vezes, a gente também cancelou muitas coisas de última hora. Porque não, não hoje deu. Elô não tá bem, Tá hoje tudo nós certo. vamos ficar. Tá E tudo quando certo. deixa também na rede de apoio, né? Mentira, acho que todo pai é um pouco assim. Que tu fica lá, ai, mas Se tivesse aqui... ela ia gostar tanto disso Aham. aqui. Tu fica pensando o tempo todo Bem nisso. assim. Exatamente assim. Tá Bem junto, tá assim. junto. Ai, gente, a gente já tá chegando ao fim, né? A gente é louca pra fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar. Tá. Eu achei muito legal que vocês trouxeram que no ministério, né? No incluir muitos pais que servem que não são pais atípicos. E a gente falou muito isso também antes de gravar, né? Da importância dessa conscientização com os pais que não são atípicos, né? A gente chama de pais típicos mesmo? Os pais Sim. típicos. De entender, né? Eu falei até fora do ar aqui para eles, né? Que a minha filha estuda com acho que 2 ou 3 autistas, e que quando ela chegou me falando, eu fiquei meio travada, assim, sabe? Como é que eu vou conduzir isso de uma maneira? Será que eu tô conduzindo certo? Será que eu tô explicando certo? E eu acho que é importante vocês trazerem isso e falar, né? Usar também a comunicação, usem isso, falem mesmo, tragam nas redes sociais, porque nós que não somos pais atípicos, né?
E não sabemos também, minha filha é pequena, a gente não sabe também, né? O que o futuro reserva pra gente. Mas como é importante a gente entender e poder contribuir nesse processo. As crianças já é diferente, né? Porque as crianças, elas acolhem, elas têm uma visão completamente diferente. Mas a gente, adulto, confessa, a gente fica, às vezes... Na dúvida do que na fazer, dúvida como do que fazer. Exatamente. A Vi tem uma frase, não sei se é dela, mas ela usa bastante, eu acho muito boa, que ela fala que assim, a gente não luta contra uma sociedade, a gente luta por uma sociedade. Então, a gente como família típica, eu sei que às vezes a gente é meio machucado, com muitos olhares, né? A gente achando que é birra, que falta de educação, Preconceito, né? sabe? Preconceito também, mas assim, mas a gente como família típica, a gente tem que entender o nosso papel na sociedade de informação, de trazer conscientização e informação. Porque se a gente só brigar, as pessoas também não vão dar ouvido pra gente, não vai entender. Então a gente entende que a gente tem esse papel também de conscientizar e levar informação. Porque tem as pessoas que são ignorantes, que não querem saber, tudo bem, tem, mas eu acredito, pela experiência que a gente tem, que a grande maioria das pessoas faz como tu tá fazendo. Eu quero saber como ajudar minha filha a lidar na escola. O que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? Então acho que é nosso papel, né, não lutar contra, mas por. Então a gente tá lutando por inclusão, não contra uma sociedade, né? Então, vou deixar tu falar um pouquinho o que tu acha que eu poderia fazer, assim, como pai, mãe, de que forma que poderia Sim, eu acho que nós temos muitas vozes hoje, até vamos falar aqui de Criciúma, assim, né? Vozes de mães, né, que se levantam para trazer informação. Eu acho que isso não é uma responsabilidade só da família típica, né? Eu acho que os planos de governo, tudo deveriam estar muito mais atentos a isso, né? Até, inclusive, nós temos o mês da conscientização, né? Então, assim, poderia usar datas pontuais, específicas, para gerar muito mais conscientização. Infelizmente, nós não podemos contar muito com isso. Quem sabe, né? Eu digo assim que nós já avançamos muito, né? Já falamos muito mais, já vimos muito mais. Hoje tu sabe o que é um cordão de quebra-cabeça, de girassol. Hoje, né, tu consegue perceber, mas é coisa recente. Se a gente falar da época do diagnóstico da Elo, já não era a mesma coisa que é hoje. Então... Isso que ainda até teve... nós tivemos agora uma mãe que fez, né? Passou na rua e perguntou, né? Você sabe o que é esse cordão? Mas a maioria das pessoas não sabiam responder o que querem, né? Então, assim... mas nós temos esse dever, né? Então, assim... Eu pego o Elô pela mão. Teve uma vez uma mãe num consultório que me perguntou assim, Vitória, eu não consigo sair com meu filho, né, com esse cordão. Não tenho coragem de sair com ele com esse cordão. Porque eu entendo, sabe? Nem todo pai tá pronto para sair já querendo ensinar outras pessoas, porque ele quer ser cuidado. Ele quer ter esse olhar, ele espera isso da sociedade, né? Um olhar, um cuidado, uma atenção. Eu não sei porque ele tá fazendo aquele comportamento, ele tá tendo aquele comportamento, mas eu vou ser respeitoso, né? Mas, infelizmente, a gente encontra muitos desafios no percurso, nós né? Estamos falando de uma condição que ela não tem uma aparência, né? Então, o autismo, tu não consegue identificar por... Não tem rosto, né? Então, assim, por isso que é a importância do cordão, da identificação. Eu sempre fui muito despachado. Então, eu chegava assim, gente, ela é autista, talvez ela não vai te responder se chamar com ela. Porque tem muita gente que já chama criança, já quer brincar, e às vezes ela tá interessada em outra coisa que ela viu quando ela entrou numa loja, por exemplo. Então, eu já pego e já falo. Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas são receptivas mesmo a ajudar, a querer incluir, a querer acolher. Muitos não sabem como. Sim. Mas, assim... O que a gente fala muito... Deixa eu só, pra mim não perder o fio da meada aqui. E a gente fala muito para os voluntários, como a gente falou que, poxa, 90% dos voluntários do Incluir hoje não são famílias atípicas, não tem alguém, né? Mas elas têm um olhar diferente de amor, elas querem incluir, isso já é bastante coisa. Tu já querer fazer algo, tu já amar, vai transformando né? o mundo mesmo, assim, então, assim, porque são pessoas, não são autistas pessoas, são pessoas autistas. Né? Então a gente tem que amar, independente, né, da limitação que a pessoa tem. Então, assim, isso já é boa parte. Procurar conhecer, melhor ainda, né? E aí eu acho que é um trabalho mesmo que, tipo, a gente como, pô, tu tem uma filha que tem dois autistas na turma. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso falar pra minha filha? Filha, não, vai lá, chama ela pra brincar contigo. Tipo, eu estava contando aqui fora do ar de um episódio que aconteceu que não foi tão legal assim, mas ela mesma já falou, não, mãe, mas eu sei que ela não fez por mal. Né, próprios professores também já geram isso, então assim, a gente ter essa conscientização de dizer, não, filho, traz para perto, convida. Eu lembro da primeira festa de aniversário que a Elo foi convidada para ir, ela tinha acho que 4 anos, né, quase 5 aninhos, foi a primeira vez. E poxa, quantos aniversários ela deixou de ir? Sim.
E como eu me senti acolhido, como eu senti a minha filha amada por ela poder participar desse momento, Nossa, sabe? era a festa de aniversário da família, né? Era só os coleguinhas, E né? era E numa a lanchonete família. ainda. Ah, Tipo assim, Hã? nem imagino. Ela era numa lanchonete. lanchonete. Eu digo, não, vamos, eu vou. Não, Vitor, não pode, mas eu vou. Deixa que eu vou. Mas assim, poxa, só de ter olhado, sabe? Tipo, porque é aquela coisa, faz uma coisa pelo meu filho e ganha meu coração, né? Sim. Todo mundo é assim. Então assim, poxa, convida, sabe? Você que é pai, que sabe que tem uma criança, ela não deixa de convidar para participar. Às vezes o pai talvez não vai ir, mas às vezes manda uma mensagem, pai. Queria muito que ela fosse. A minha filha, meu filho fala dele sempre, né? Quando vem para casa, leva ele, sabe? Ter esse olhar que vai um pouco além do que eu falo só pro meu filho. Eu digo sabe? que a gente tá ensinando os nossos filhos a capacidade de amar, de fato, sabe? Amar aquilo que é desafiador, muitas vezes. Amar aquele que não é igual a ti em todos os padrões, né? E então, assim, hoje, se a gente tivesse que deixar algum recado, assim, né, para os pais de como apresentar, sabe, o autismo para o seu filho, né? Porque toda criança tem um autista na escola, um amigo. Toda criança tem, né? E hoje em dia, também na fase adulta, nós temos muitos adultos autistas, né? Mas começar desde criança, eu digo que tu não educa uma criança, né? Tu está educando uma vida toda, porque ela vai crescer diferente, ela vai ter um olhar diferente. Mas eu digo, não é difícil. Começar com criança não é difícil, porque a criança ela é acolhedora, mas ela precisa ser direcionada muitas vezes, esclarecida, né? Mas eu digo que sim, a gente precisa colocar as situações, né? A gente precisa ser verdadeiro com os nossos filhos. Olha, filha, a tua colega ela não te responde porque ainda ela não conseguiu se comunicar no mesmo tempo que tu, mas ela tem habilidades, né? Ela consegue, ela se comunica, mas talvez não como você se comunica. Ela brinca, mas talvez não como você brinca. Mas eu tenho certeza que se você ir lá brincar, achar algo que ela goste, ela vai ter interesse em brincar com você também. Você pode ser um agente de transformação na vida dela, você imagina isso, né? Então, assim, e a criança gosta de se sentir importante, né? Nossa, então tá, eu vou ficar com ela, eu vou cuidar dela, eu vou abraçar ela, eu vou defender ela, eu vou, enfim, né? É coisa de criança, né? Gerar isso é muito importante, cria um né? laço pra sempre ali, Pra né? sempre. Nossa. Imagina. Pra A gente tem sempre. colegas, a gente usa o exemplo da Elô, né? Elô, ela aprendeu a ler antes de aprender a falar. Olha É. E a leitura ajudou ela na fala. Então, assim, deixar claro pro coleguinha, tipo assim, ó, ela tem uma habilidade diferente da sua, ela não é melhor nem pior que você, mas ela também sabe fazer coisas legais, né? De repente, faz junto com ela aquilo que ela gosta. Trazer esse senso, assim, sabe, que tipo, ela não faz isso. Não, ela não faz isso, mas ela faz aquilo, filho. Sabe? Então, tipo assim, isso vai fazendo a criança também enxergar, não, olha que legal que ele é também, meu colega é legal. Porque, como eu falo, as crianças, elas se acolhem, elas sabem lidar, os professores, muitos não têm uma capacitação adequada, mas têm um amor por fazer aquilo ali que é incrível, assim, Hoje sabe? eu acho que as escolas estão cada vez mais preparadas, assim. Eu fiquei bem impressionada positivamente com a escola da minha filha, né? Com a forma como eles acolheram, sem gerar sabe, ai, porque é diferente num nível. Não, é normal. Porque A inclusão de fato, né? realmente. Isso, é. Porque na também não dá verdade, pra botar num todas- outro lugar. Tem que É, deixar isso, ali e isso. vamos adaptando o ambiente Com também a certeza. ela, né? E, na realidade, todas as crianças são diferentes, né? Todos nós somos diferentes, né? Isso. É uma diferença, às vezes, um pouco mais acentuada em algumas situações, mas todos nós somos diferentes. A gente para pra pensar. E quando a gente respeita essas diferenças, a gente avança muito, né? Muito. Ai, gente, que legal vocês aqui. A gente agradece muito pela disponibilidade, né, de vocês, de deixar a Elô com a rede de apoio. Encaixar mais uma coisinha na Encaixar. agenda. Foi muito importante esse assunto aqui com a gente. Foi muito legal conhecer um pouquinho da história de vocês, um pouquinho, né, desse coração que vocês têm, não só na casa de vocês, mas com a casa de outras famílias também. Então, isso é muito gratificante a gente ouvir, né, desse coração gigante que vocês têm hoje. Enquanto parte da sociedade também, né? A gente agradece por vocês terem se exatamente. disponibilizado, né? E aceitado o chamado de Deus quando Deus entregou para vocês, lá no comecinho, quando Deus foi plantando isso no coração. Obrigada, de coração, por vocês terem aberto o coração, que isso com certeza está transformando muita gente. A gente, mesmo não sendo mães atípicas, A gente aprende a gente aprende muito e foi impactada, transformada também por vocês. Obrigada mesmo, de coração. A gente que agradece, né? A grávida chorando. pela- Tá, essa parte A gente que agradece pela oportunidade também, gente. Realmente, pra gente é sempre bom quando se abre, né, a oportunidade da gente falar sobre, da gente colocar
pro mundo mesmo, né? A gente não sabe onde é que vai chegar essa troca de ideia que a gente chegou, mas se uma pessoa ouvir, mudar um comportamento, ou se uma família típica ouvir, daqui a pouco se dispor a estar mais aberta, chamar mais alguém, a caminhar com as pessoas, a não se isolar, independente, isso já vai ter valido demais, assim, demais. E eu queria encorajar as pessoas mesmo, né, tanto a acolher, quanto a se permitir ser acolhido nas famílias, né, que são atípicas, que talvez estejam mais se sentindo sozinhas. Eu acho que a gente não está, a gente às vezes se sente, porque a gente se fecha. Então, existe, com certeza, Deus está preparando alguém para ser a tua rede de apoio, para estar junto de ti, para estar próximo, para te amar, para amar tua filha, teu filho. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, é @Pais e Mães Mais Que Especiais, pode seguir lá no Instagram, que a gente posta um pouco mais da nossa rotina, do que a gente faz ali, dos acolhimentos, dos eventos e tudo mais. Obrigado mesmo, gente, tá? Te agradece também, né, por abraçar a nossa luta, porque é a nossa luta, né? É aquilo que a gente luta todos os dias, são as nossas batalhas diárias, né? E a gente abraça essas batalhas, né? Porque uma outra família típica, assim, eu sempre digo assim, que é como se a gente estivesse numa roda, assim, num espelho, né? A gente se vê, a gente se entende. Então, é a nossa luta, né? E a gente continua firme e forte aqui. Espaços como esse são muito importantes para que a gente possa cada vez mais levar essa conscientização para frente, né? Existem famílias atípicas, sim, abrem espaços, né? Porque elas estão nessa sociedade, elas estão aqui. E também queria fazer um convite, né? Que agora que agora nesse próximo domingo a gente vai ter um encontro de casais também, né? Então, é um encontro de casais, a gente faz encontros, né? A gente não deu tempo de falar tudo aqui, né? Perdão, é sábado. Eu não sei quando é que vai pro ar. Sim, é. Mas, assim, a gente tem encontros, que dia que vai ser? Que dia que vai ser? Esse vai ser agora nesse sábado. Mas o nosso Instagram tem lá a agenda, a gente vai postando. A gente tem Vale Night, que às vezes a gente consegue fazer para algumas famílias, que a gente recebe as famílias para eles irem para o cinema, para o casal, né? Enfim, até para a própria mãe, né? E a gente tem o Dia da Beleza também, que nós fizemos todos os anos, né? Esse ano está a tempo ainda de fazer. Então, assim, tem bastante skate adaptado. Tem surf adaptado agora chegando no verão, então tem bastante coisinha conteúdo que tá sendo feito. Para quem assim. tá se sentindo assim meio perdido, eu quero ajudar meu filho, minha filha, não sei como, ali tem uns caminhos, assim, né? Dá pra... Procura a gente também, se acabou de receber o diagnóstico também, não sabe como lidar, procura a gente quer essa rede, a gente quer ser parte dessa rede de apoio, é como se a gente já trilhou um caminho, então você não precisa desbravar ele, né? É aquilo que o Senhor fez em nós, né? Não tem como parar em nós, né? Porque nunca vai ser sobre nós. Então, a gente tá aqui a postos para isso. Muito legal, gente. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada para vocês. Obrigada por vocês que nos acompanharam, né? Já deixa aqui com a gente nos comentários, né? Olha, realmente, conta um pouquinho da sua história também. Eu passo por isso, não passei. Conheço o pessoal da aba. Já deixa aqui, você né? Vai no ministério, vai no Incluir, vai no Pais e Mães Mais Que Especiais, já comenta aqui com a gente também. Para facilitar também, a gente vai estar deixando na descrição o @ também, né? Né, às vezes não pegou ali no meio, ali, né? Então a gente vai deixar aqui para vocês que querem informações, que querem conversar com a Vitória, com o Richard. Então, né, quero se enturmar ali com eles. Então a gente vai deixar aqui certinho também. É isso aí. E a gente continua se vendo ao longo da semana aqui pelo nosso Instagram também. Aproveita e compartilha muito esse programa aqui, os nossos cortes nas redes sociais, para a gente estar transformando também um pouquinho aí, né, da vida de outros pais, de outras famílias. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.